Fala pessoal, Latos falando, vamos para mais um Trader na Prática aí. E hoje a gente vai falar de um assunto interessantíssimo. Já viu falar sobre mini índice? A gente vai falar sobre isso, interessantíssimo isso. Mas antes, desce o dedo no like aí, dá seu like, deixa seu comentário aí e vamos que vamos, tá? Falando sobre mini índice, né? Hoje em dia, quando a gente pensa em mercado financeiro, a gente tem algo chamado mercado futuro, né? Que é onde a gente opera derivativos de alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu posso operar dólar lá no mercado futuro, eu posso operar boi, soja, e na verdade eu não estou operando nem boi, nem soja, nem nada disso. Eu estou operando contratos futuros daquele ativo. E para o IBOV, né, eu consigo a mesma coisa, que eu consigo operar o contrato derivativo do índice Ibovespa nosso, que é o mini índice. Quando eu penso em mercado futuro, eu tenho o contrato mini, que é um contrato pequeno, que é justamente para quem está começando a poder operar, porque é barato, e eu tenho o contrato cheio, para quem já é profissional, para quem já tem conhecimento, poder operar. Tanto é que o mini índice é 25 vezes menor do que o contrato cheio, o contrato padrão, seja ele de dólar, seja ele do índice futuro, tá? O que é o índice futuro, né? Além dele ser o derivativo do índice IBOV, ele é o reflexo das ações brasileiras. Então, sempre quando a gente pensa no índice futuro, a gente está pensando que assim, a gente está operando a oscilação das ações do índice Ibovespa, tá? Então, ou seja, a gente está operando o cenário brasileiro, até porque quando a gente pensa nessas ações, elas refletem o cenário econômico de um país, no caso aí o cenário econômico brasileiro. Tanto é que se as ações estão positivas, geralmente você vai ter um movimento positivo no índice, né? E se elas estão negativas, você vai ter um cenário negativo no índice. Tá? Então é importante você entender que operar o mini índice, você está operando o reflexo da economia do país, né? No caso aí do Brasil. Tá? E para operar ele, não é nada complexo, né? Você precisa ter uma conta numa corretora, primeira coisa, que é de graça. Você precisa ter uma plataforma para operar, que é de graça também. Tá? E você precisa ter pelo menos R$100 na conta, que é a margem mínima que eu preciso para operar o mini índice. Ou seja, e o que significa essa margem mínima? É a garantia que a corretora pede para que ela me deixe operar por ela o mini índice. Então, para cada mini índice que eu vou operar, eu preciso de R$100 de margem na corretora, que é a garantia que se o mercado der uma movimentada muito forte e eu tiver uma operação contrária, a corretora consiga me zerar antes que eu perca dinheiro e fique devendo para a corretora, tá? Então é uma margem mínima ali dentro da corretora. Então é bem simples. Abrir uma conta na corretora de graça, ter uma plataforma na corretora que hoje em dia é de graça e ter pelo menos R$100 na conta. Claro que é importante ter um pouquinho mais do que isso, mas pelo menos R$100 para você ter margem para operar o mini índice. Então, ou seja, para cada contrato de mini índice eu preciso de R$100. Para operar, não existe muita dificuldade se você sabe como o mercado financeiro funciona e entende o que é o mini índice, né? Então, você está começando agora, a primeira vez que você ouve falar em mini índice, é interessante você continuar buscando mais conhecimento justamente para saber o que fazer para poder operar e para poder fazer dinheiro com mini índice. É um mercado muito interessante, você está operando com R$100 de margem, mas a sua alavancagem é muito maior, então o seu retorno financeiro é muito maior. Para quem tem conhecimento, dobrar o capital, esses R$100 dentro do mesmo dia, não é complexo, não é difícil, tá? Mas para isso precisa ter o conhecimento. Tá? Mas só é interessante você ter a capilaridade e o entendimento de que assim, o mercado futuro é um mercado muito alavancado, você opera várias vezes a mais o capital que você colocou, chega a ser 400 vezes a mais do que o capital que você colocou. Então, facilmente, para quem tem conhecimento, você consegue dobrar esse capital de margem, por exemplo. Eu coloquei R$100 de margem, se eu souber o que fazer, eu consigo fazer R$200, né? Consigo dobrar esse capital dentro do mesmo dia, né? No day trade. Tá? Então é interessante isso. O índice futuro, o mercado futuro, ele abre às 8h55 da manhã, tá? E eu tenho até às 18 para operar, ou seja, eu consigo operar ele o dia inteiro, né? Claro que ele tem os momentos de maior liquidez, que é na parte da manhã, ou seja, a parte da manhã é o momento onde o mercado tem maior liquidez, tem mais concentração de fluxo e tem mais oportunidades, mas ele fica aberto o dia inteiro, das 8h55 da manhã até as 18 horas no final do dia, tá? Então é uma janela bem ampla
para se trabalhar esse índice futuro, tá? E o índice futuro, todo contrato futuro, ele tem vencimento, né? O que é o vencimento? Como é um contrato, ele tem data para iniciar e data para encerrar. No caso do índice futuro, o vencimento dele é a cada 2 meses, tá? Então ele é bimestral. Ele começa no um mês e termina no outro mês, tá? E para cada bimestre dele, ele tem uma letra, tá? Então, a cada vencimento, você vai perceber que você tem lá o código do ativo, no caso do índice futuro, né, do mini índice é o WIN, aí depois você tem a letra de vencimento, tá? Que no caso agora a letra é F, né? E depois você tem o ano de vencimento. Então vamos pensar aí o INF23, né? O ativo é o mini índice, a letra F, que é o vencimento dela, e 23 é o ano. E a cada 2 meses a gente troca essa letra e todo ano a gente troca a validade do ano, tá? Então é interessante vocês entenderem essa sopinha de letras do mercado futuro. E o mini índice é muito utilizado para day trade, né? Para o day trade, justamente pela alavancagem que você tem dentro do dia, pela pouco dinheiro que você precisa para operar ele, tá? Mas é importante ressaltar que assim, você precisa entender bastante coisa para operar mini índice, né? Como ele é um reflexo da economia, ou seja, um reflexo do movimento das ações de empresas que compõem o índice IBOV, que compõem a economia do país, é muito importante você entender a economia interna, a economia externa, entender o que motiva esse ativo subir ou cair, tá? Então é interessante isso. Você dominando isso, para você fazer day trade mini índice, é muito rentável, é muito interessante, mas volto a enfatizar, tem que ter conhecimento para isso. O fato dele ser simples de você ter acesso não quer dizer que vai ser fácil você operar ele, tá? Então é importante investir em conhecimento também, né? Acho que mercado financeiro é muito interessante, mas é muito perigoso para quem não sabe o que fazer, certo? Então espero ter ajudado aí sobre essa questão do mini índice, tá? Que é um ativo muito interessante, alavancado, mas muito rentável para quem sabe o que fazer. E não é difícil de aprender, né? Mas difícil é se você entrar sem conhecimento nenhum. Aí a coisa complica um pouquinho, tá bom? Desce o dedo no like aí, dá seu like, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo Trader na Prática. Beijo para todo mundo.